Em 1957, o corpo de uma criança foi encontrado em uma caixa dentro de uma floresta na Filadélfia, Pensilvânia, nos Estados Unidos. A polícia na época abriu uma investigação para tentar saber quem era a criança e o que tinha acontecido com ela, mas a única coisa que eles conseguiram descobrir era que a criança pertencia ao sexo masculino e que tinha por volta de seus 4 anos de idade. Devido à identidade não desvendada do menino, por anos o menino ficou apenas conhecido como o menino da caixa ou a criança desconhecida da América, mas no final de 2022, após 66 anos de investigação, os investigadores, através dos avanços tecnológicos e métodos científicos, conseguiram chegar na identidade dele e garante que estão cada vez mais próximo de concluir o caso. Olá pessoas, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, e se gosta do meu conteúdo, se sinta à vontade para se tornar um inscrito. E no vídeo de hoje vamos falar do caso do menino desconhecido da América, mas antes disso quero pedir para vocês não se esquecerem de deixar os seus likes e comentários com opiniões e sugestões de vídeo. Também quero informar vocês que durante o vídeo vai estar aparecendo um QR Code aqui no cantinho da tela, para vocês aí que querem e podem ajudar o canal e no crescimento dele. Mas é isso, sem mais enrolação, vamos para essa história. Era a madrugada do dia 25 de fevereiro de 1957, na Filadélfia, Pensilvânia, em uma floresta na região de Fox Chase. Um jovem caçador estava arrumando suas armações para ratos almiscarados quando se depara com uma caixa perto de uma de suas armadilhas. Ao abrir a caixa, o jovem se depara com algo que parecia ser um boneco enrolado em um cobertor, mas ele se assusta ao perceber que aquilo na verdade se tratava de um corpo de uma criança. E apesar de saber que devia contatar a polícia sobre o ocorrido, o jovem teme em fazer isso, pois a prática da caça é ilegal naquela região, então ele simplesmente finge que nada aconteceu e segue sua vida, deixando o corpo da criança naquele mesmo local. Dias depois, um estudante universitário vai até essa mesma floresta para espiar garotas em uma escola perto dali, e no meio do caminho acaba encontrando a caixa com o corpo da criança. Apesar de também temer contatar a polícia e ter adiado um dia em fazer isso, no dia seguinte o estudante se arrepende de sua atitude e entra em contato com a delegacia da região e fala sobre o ocorrido, mas claro, omitindo a parte do porquê ele estava naquele local. Indo até o local, a polícia encontrou o corpo do menino, que eles acharam ter por volta de seus 4 ou 6 anos de idade, dentro de uma caixa de berço infantil que pertencia à empresa JC Penney. Por causa do frio, os policiais não conseguiram determinar há quanto tempo o menino estava morto, mas uma estimativa apontou que ele estava por lá por volta de 1 ou 2 semanas. O médico legista da época disse que o menino morreu de ferimentos múltiplos, mas uma autópsia mais tarde revelou que a causa da morte foi um ferimento contundente na cabeça. Uma coisa que chamou a atenção é que o menino tinha um corte de cabelo grotesco que parecia ter sido feito recentemente, e inclusive alguns fios de cabelos aparados ainda estavam no corpo dele. Os legistas também perceberam que as unhas do menino também foram cortadas e ele parecia ter sido limpo, provavelmente um pouco antes ou um pouco depois de seu falecimento. Uma investigação para saber o que aconteceu com o menino foi aberta em 26 de fevereiro de 1957. As impressões digitais do menino foram coletadas e no início a polícia estava otimista de que ele seria identificado. No entanto, não foi bem isso que aconteceu. Na cena do crime, que foi vasculhada diversas vezes, foi encontrado um boné azul, um cachecol de criança e um lenço bordado com a letra G, porém tudo isso não levou a lugar nenhum. Na época, uma imagem de reconstituição do menino foi feita e divulgada em vários jornais, e mais de 200 mil panfletos com a imagem dele foram distribuídos, mas ninguém apareceu para reivindicar o menino da caixa. Os investigadores acharam que talvez o fato de ninguém ter reconhecido o menino era por causa do desenho da reconstituição, que não era tão parecido com sua imagem real, e com isso os investigadores tiveram a ideia de divulgar fotografias reais, mas isso também acabou não trazendo nenhum resultado. Na investigação, a polícia também procurou orfanatos e instituições da área para saber se algum deles tinha um menino desaparecido, mas nenhum registro do menino foi encontrado. Porém, em visita a um dos lares adotivos, a polícia encontrou berços comprados na JC Penney e cobertores semelhantes ao cobertor que foi encontrado enrolado no menino. Investigando os responsáveis pelo orfanato, os investigadores começaram a desconfiar que o menino poderia ser filho da enteada do homem que dirigia o lugar e que eles se livraram da criança para que a menina não fosse taxada de mãe solteira. No entanto, anos mais tarde, quando a tecnologia do DNA avançou, foi realizado um teste comparando o DNA da enteada e do menino, mas o exame mostrou que os dois não tinham nenhum tipo de parentesco biológico, e assim a família foi definitivamente descartada como suspeita.
Em 2000, uma mulher chamada Marta acusou a própria mãe de ter cometido o crime. Marta disse que sua mãe havia comprado o menino de seus pais biológicos em 1954 e o manteve no porão de sua casa, onde o menino era constantemente agredido e abusado, até que um dia essas agressões resultaram em sua morte. E apesar de a polícia realmente abrir uma investigação para verificar a história de Marta, eles acabaram ficando com o pé atrás ao descobrirem que ela tinha histórico de doença mental, mas apesar disso, eles notaram que a mulher apresentava muitos detalhes da investigação que não eram divulgados. As autoridades entrevistaram vizinhos que frequentavam a casa dos pais de Marta na época do crime, mas eles negaram que havia uma criança morando na casa naquela época. A polícia até tentou buscar por mais pistas, mas nada que corroborasse com a história de Marta foi encontrado. Em 1998, o corpo do menino foi exumado para fins de extração de DNA, mas as amostras do DNA não foram tão boas. Então, em 2019, com novas tecnologias para esse fim, o corpo do menino foi exumado novamente para recuperar amostras de DNA adicionais. Assim que as amostras foram recuperadas, os detetives, em uma tentativa de encontrar algum familiar do menino, enviou o DNA dele para um banco de dados e o DNA acabou correspondendo com o DNA de uma mulher, a qual os policiais desconfiaram ser a mãe dele. Descoberto o nome da mulher, os detetives conseguiram uma ordem judicial para ter acesso às certidões de nascimento de todos os filhos dela e acabaram encontrando a certidão de nascimento de uma criança do sexo masculino. E assim, em dezembro de 2022, 66 anos depois que o corpo da criança foi encontrado, a polícia da Filadélfia revelou a identidade da vítima. Seu nome é Joseph Augusto Zarelli. José tinha 4 anos de idade quando o crime ocorreu e a polícia revelou que ambos os pais de Joseph já são falecidos, mas que ele tem irmãos que ainda estão vivos e por esse motivo não foi revelado o nome dos familiares dele. E apesar desse grande passo na investigação, o caso continua não solucionado, mas a polícia espera que a divulgação do nome do menino ao público estimule novas pistas, mas eles advertem que a passagem do tempo dificulta mais ainda a conclusão do caso. Com a descoberta da identidade do menino, um novo memorial foi inaugurado em 13 de janeiro de 2023, junto com a adição de seu nome na lápide que antes apenas o identificava como a criança desconhecida da América. Na entrevista onde o nome do menino foi divulgado, as autoridades revelaram que têm suspeitas sobre quem é o responsável pela morte de Zarelli, mas não divulgaram as informações para não estragar pistas da investigação que continua acontecendo.